Olha só, deputado que é do mês de janeiro, né, Mica? A gente estava conversando aqui antes de Capricorniano entrar no ar. nato. Capricorniano gosta de trabalhar e o senhor está nada menos do que cumprindo o 8º mandato como deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Como é que é isso, deputado? São 32 anos na casa, é isso mesmo? Exatamente, 32 anos na casa e mais um mandato de vereador e de prefeito. Se isso não é perseverança capricorniana, eu não sei o que é. Nasceu na política. Nasceu na política. Vocação. Vocação, fazer as coisas com amor, determinação, saber ouvir e, acima de tudo, respeitar posições. E olha, é um vestibular a cada 4 anos e, portanto, quem passa pelo crivo das urnas pode-se realmente considerar um vencedor. Quando que deu esse insight de eu quero ser político? Eu sempre tive isso na minha característica desde menino, desde pequeno. Sempre me envolvi em concursos de oratória, em disputa de grêmios estudantil. Enfim, isso é nato, é da minha natureza e eu avancei. Até porque quando eu nasci em Francisco Beltrão, com 20 anos de idade, eu tive que tomar uma decisão na vida porque meus pais não tinham recurso financeiro para que eu pudesse estudar. Tem outros irmãos? Tenho. A minha família é composta de 9 irmãos. 11, 2 falecidos. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu concluí o meu 2º grau, Francisco Beltrão, à época, Escola de Comércio. Vou contar um pouquinho mais da minha história Por também. favor. Depois da história de caminhar esses 3 ou 4 anos a pé, voltei para a cidade e fui aprender uma profissão. Trabalhei como protético durante 6 anos. Então é isso que vem esse tino de odontologia também do teu filho. Teu filho é odontólogo também? Odontólogo, pode ser. Portanto, dos 14 aos 20 eu trabalhei como protético. E aí não tinha perspectiva, porque não tinha recurso financeiro. Tinha um irmão meu que trabalhava como vendedor de máquinas agrícolas lá na fronteira, Santo Antônio do Sudoeste, cidade fronteira com a Argentina. Ele fez um convite para a gente montar uma atividade pequena lá e eu fui. Chego lá na fronteira com uma pequena empresinha, com toda a dificuldade do mundo, porque não tinha dinheiro, e já me embrenhei nas lutas políticas, porque na fronteira, até 1985, e nas capitais, só elegia vereador, não elegia prefeito. E eu, chegando lá, era um resistente na minha juventude, o ímpeto jovem, fazendo oposição, à época era Arena e Mas já MDB. fazia faculdade de Direito ou não? Aí na sequência, eu vou ter que contar como aconteceu. Você está muito apressado. A história aqui é longa. Tem que ter tempo para ouvir. Enfim, eu chegando na cidade, eu me envolvi em política, me envolvi em todas as atividades, associações, clube de serviço, presidente de igreja, eu fui tudo, sabe? E em apenas 6 anos que eu estava lá, eu me tornei o vereador mais votado da cidade, da história da cidade. 3 anos após, fui eleito prefeito, porque nós readquirimos o direito da escolha de prefeitos em 1985. Anterior a esses fatos, em 1976, faziam 2 anos que eu estava morando em Santo Antônio do Sudoeste e já com dinheirinho bom, porque eu cresci na área empresarial, o Banco do Brasil se instalou na cidade, abriu o crédito para a agricultura, eu voltei a estudar. Eu e mais 2 amigos. E seu irmão continuou lá? Meu irmão continuava lá. Eu voltei a estudar e fiz o curso de Direito na cidade de São Carlos, estado de São Paulo. Nós saímos da cidade de Santo Antônio do Sudoeste às 5 horas da tarde e chegávamos no dia seguinte a 1 hora da tarde. Viajávamos dia e noite. E desde esse tempo, os meus amigos que viajavam comigo eram o Lareiro e eu era do MDB. E nós íamos brigando até São Carlos. Enfim, me formei em 80. Esses meus amigos, um deles virou prefeito por 3 vezes, já falecido, da cidade de Ampere, disputou uma eleição de deputado, quase foi eleito, faltou muito poucos votos, e outro amigo que formou comigo foi morar no Mato Grosso,
e virou deputado estadual por 3 mandatos e 2 mandatos de prefeito lá no Mato Grosso também. Portanto, essa história, ela é vitoriosa. É uma Com geração certeza. ali, Uma né, de geração. conquistas. Que legal. Deputado, de vida pública ao todo, então, são quantos anos? Olha, somando tudo, 40 anos. 40 anos. 40 anos de vida pública, 10 eleições consecutivas, 4 mandatos de presidente da Assembleia. Acho que estou marcando uma história no Paraná. Quase uma boda de ouro já. Na política. Outra Assim, pouquinho. se formos aqui fazer um breve histórico do passado, o homem que escreveu uma grande história na Assembleia e chegou a ser presidente por algumas, eu nem Balcuri. Eu já estou ultrapassando esse tempo e, portanto, acho que, como eu já disse aqui, eu tenho que me considerar um vencedor e muito feliz e agradecer a Deus permanentemente. E pretende parar, assim, falar, não, eu quero só até fazer tantos anos. Não, ou não tenho vontade, jamais. Parar aqui, aposentadoria precoce para quê? Capricorniano, né? Não vou. Workaholic total. Jamais vou parar, porque eu entendo que qualquer possibilidade de eu parar com as minhas atividades, eu não sei me manter vivo. Eu acho que a gente pode ir pro isso ou aquilo. Vamos pro Isso, aquilo. Isso, aquilo é assim, ó, papo. Tá Tem que bom, responder tá bom. só um, hein? Só um? São várias perguntas com 2 opções de resposta. Tá bom. Só uma opção, não tem não sei. Tem que escolher uma delas. Tá. Tá bom? Vamos lá, Mica? Vamos lá. Pode começar, então? Guns ou Metallica? Guns. A sua comida ou a comida da sua mãe, da sua avó? Da minha mãe. Se eu pudesse hoje... Você cozinha bem? Não. Eduardo cozinha melhor. Mas a panqueca da minha mãe era maravilhosa. Então a sua comida ou a comida do Eduardo? A do Eduardo. Série ou filme? Série. Você prefere saber tocar todos os instrumentos musicais ou falar todas as línguas? Falar todas as línguas. Anotações digitais ou em papel? Em papel. O que mais te irrita? Sono ou fome? Sono. Base ou pó na make? Base. Ligar ou mandar um WhatsApp? Mandar um WhatsApp. Melhor. Mandar um WhatsApp. Vestido ou calça? Calça. Plástica ou procedimento estético? Procedimento estético. Inclusive, você já fez vários? Já. Alguns. E farei sempre que preciso. Ah, isso aí. Eu também acho que, ó... não tô Né? muito contente. Ei, eu tenho que estar bem, né? Com As certeza. pessoas têm que olhar e falar, não, como a Janaína se cuida, né? Pra ficar bem pra gente. Ainda né? mais Isso uma aí. biomédica, né? É, nossa. Ainda mais uma Não, biomédica. Eu vou fazer dia 1º de janeiro, inclusive. Vou convidar você Inclusive, também pra não é participar. fazer aniversário no ano novo. Você nunca é lembrado. Nunca Todo ganha mundo comemora presente, a vida né? do ano novo Olha e só, ninguém lembra de você. Eu sou de 26 de dezembro, então eu também Ah, posso é. falar, deputado. É uma situação complicada, né? Ninguém quer saber de festa. O povo já Justamente. E não tem presente. É uma coisa triste. Não tem Meu presente. Deus do céu, Elojane! No máximo, um copo pra estourar uma champanhe, pra comer uma fruta, mas Um presente ninguém romã, não. mas pelo menos tem comida. E na hora de assistir ali um Netflix, se sobra tempo, o que o deputado gosta de assistir? Se sobra Categoria tempo. de se sobra tempo. Porque Sobra, tá dá um em jeitinho. trocentas campanhas, gêmeos. Sobra, a gente assiste. Às vezes um filme leva 3 dias pra terminar, né? Mas sobra. Eu gosto muito de séries policiais. Gosto muito de Tipo thriller, True Crime. suspense. True Crime. Chega a acompanhar alguma coisa, algum canal? Do True, melhor é o True Detective. Que foi uma série da HBO. O primeiro foi maravilhoso. O segundo foi mais ou menos. O terceiro deu uma caidinha, mas gosto de séries. Gosto de filmes completamente idiotas, como os filmes da Marvel, eu adoro. Ah, não é Pra tão parar idiota. de pensar. Os da Marvel não são tão idiotas assim. Vamos ver um Almodóvar. Não, pessoa errada. Ah, não. Não, Do não, cult. aquela coisa que não desenrola, sabe? Falta ritmo, falta pragmatismo no filme, que não acontece, aí eu desisto dele Mas no o meio. Tarantino já gosta, Tarantino né? eu gosto, adoro. Pulp Fiction, adoro. Cães de Aluguel, gosto. Ah, maravilha. Nesse momento eu tô tentando assistir o Sandman. Ah, na é. Netflix. Eu não dei a chance ainda do Sandman. Tem um tal de Echoes que tá na Netflix que eu tô vendo, tô querendo, tá na lista lá, né, pra ver. A Amazon tem uns seriados bons de polícia. Já que também, vocês estão são falando bons. de série, você imagina uma série do teu pai? Ou da vida de vocês, da família Requião? E Um documentário, E assim, pergunto tipo- mais. Se imagina qual seria o título?
Eu não vou falar o que eu pensei. Vai, fala. Pode falar. Aqui pode. Olha, ia dar ibope, viu? O pessoal gosta de ver confusão, né? É Ia dar sobre- ibope, ia dar ibope, pode ter certeza. É. Mas é legal, né? Imagina você deixar eternizado uma história, né? Apesar do marco já natural, né? Na política. Sim, mas olha, ia ser muito divertido. Ia ser muito divertido, porque a gente tem cada história pra contar. Os bastidores são divertidíssimos. E você se preocupa muito em levar isso pra frente das câmeras, porque... Ou, tipo, transparecer uma vida mais normal, né? Porque vocês Mas acabam veja, sendo inatingíveis, mas- às vezes. mas, não é que eu me preocupo. Esses dias eu tava no mercado, lá no Atacadão, fazendo compra. Nossa, deputado, você tá aqui. Eu falei, mas amigo, você acha que as compras lá em casa chegam como? Quer dizer, esse político que é inatingível, esse tipo de político que não vai ao mercado, que não fala com as pessoas, que tem o motorista, o segurança, o 18 empregados. Como é que esse cara vai representar o povo brasileiro? Como é que esse cara vai representar o povo paranaense? Com quem que ele conversa? Que realidade que ele vive? Que a maioria das pessoas não sabe sobre você. essa é boa. Essa polêmica. Por incrível que pareça, não sabe que eu sou tímido. Sempre tive. Até você não gosta de fazer discurso, né? Nunca fui de fazer discurso, sempre fui um deputado de resultado. Claro, no interior sempre. Não sou de fazer muito discurso dentro da Assembleia, na tribuna. Agora já passou, mas que as pessoas não sabem que eu sempre fui muito tímido. Sempre. Na sempre. escola também? Na escola, mais. E o que deixa o senhor tímido, por exemplo? Eu- Elogios. Sei lá, eu acho que as pessoas não gostam que as pessoas me vejam se eu tô falando errado, se eu tô. Medido, eu não gosto de ser medido. Eu nunca gostei de. No colégio, por exemplo, tinha que fazer trabalho. Quem que vai fazer a apresentação? Eu não. Eu faço o trabalho, mas eu sempre fui muito tímido em relação. Passou muito, claro, que ao longo do tempo na vida pública, mas nem demonstro isso mais. Mas sempre tem um certo friozinho na hora de. Vai fazer um público diferente. Sempre eu sou tímido. Isso as pessoas não sabem, mas eu reconheço que eu sou tímido. Eu nunca ia imaginar. realmente, Eu acho não até aparenta. que uma característica de quem fala muito rápido é isso também da timidez. Ai, quero que acabe logo, eu quero falar logo. E vou dizer, eu não vou dizer o nome, mas você sabe, tem muito político famoso, com muita experiência, que já foi governador, que é tímido, mas não Eu demonstra não tô timidez. sabendo. Demonstra um discurso de agressividade. Segurança até. Eu sou um cara tímido que recuo. Tem muito tímido que responde com agressividade. Ah, Que não Pra sim. consegue responder. Que não consegue, e responde com agressividade para não demonstrar a sua timidez. A Eu conheço insegurança. muitos, eu convivi nos bastidores de vários políticos e tem muito aí que não quer demonstrar a sua timidez E o senhor teve que desenvolver alguma técnica para combater essa a timidez? melhor técnica é você entrar no palanque na frente de 10 mil pessoas. Eu que me Mas botava. sem- Vai ou racha, não tem como. Mas tem. sem imaginar elas peladas, essa era uma técnica que a minha mãe falava. Quando eu ficava tímida de apresentar trabalho, ela falava assim: imagina o teu auditório, imagina a plateia, Mas imagina que eu tá todo mundo acho pelado. que são duas. Pois é, eu nunca consegui imaginar isso Mas são duas completamente. coisas que você tem que fazer. Primeiro, se você tiver conhecimento, diminui a timidez. Você vai Segurança. com segurança. E para você aprender a falar em público, vai no meio de um comício com 10 mil pessoas, te dá um microfone. Eu O povo fiz só isso quer que você saia. a primeira vez na Fazenda Rio Grande, eu tinha 17 anos. Fui com meu avô lá na criação da comarca, 16 anos. Ah, é que também E teve essa escola. Na surpresa me chamaram e eu tremia Vermelho. e tal. Depois daquilo, foi embora. Foi tranquilo, não tive dificuldade nenhuma mais, claro. Tô aqui dizendo a vocês que eu sou um tímido. Eu chego às vezes numa festa. Por exemplo, eu gosto muito dos lugares que as pessoas sabem que eu vou. Entendeu? O que dá um pouquinho de timidez. Por exemplo, vamos lá na festa em Santa Felicidade e ninguém sabe. Entendeu? Nas mesas, por exemplo, não é timidez, mas eu não gosto de incomodar as pessoas. As pessoas estão num domingo, numa festa. Isso é bem curitibano, Que né? gentil. Mas você acha que por você ter sido político muito novo, você não paquerou muito? Você não foi pra balada, você foi na caça? Isso também te atrapalhou? Deixou você mais tímido? Não, mas eu Você namorei. não foi na caça, tipo... Ah, Namorei muito cedo já também. E aí depois eu casei cedo, casei com 27 anos. Minha esposa tinha 24 anos. Então, mas foi por conhecer... mas se você me pelo perguntar, menos. no dia do teu casamento ficou claro? Casou na igreja? Casei no Curitibano, tinha uma igreja que foi montada ao lado. Mas na hora de entrar, Ficou nunca fui de nervoso. dançar, não sou. Fiquei tímido, né? Tem que dançar, tem que entrar, as pessoas lá. Nem E falou. Às Não vezes nunca bebi na minha vida. Eu acho que isso. me eu atrapalhou. acho que você tinha que tomar uma hoje. Claro. um pouquinho Não tenha antes, dúvida. né? Não, hoje não dá porque eu tenho 3 reuniões, mas eu acho que isso teria me facilitado A muito. gente pode comemorar.
Eu já vi muito político virar uma dose de uísque pra entrar. Antes, né? Imagina, inclusive deputado, em isso não debate. acontece. Inclusive em debate. O senhor Não, tá no inventando. comício é normal, mas em debate eu já vi. Imagina. Como eu já vi apresentador de televisão, eu tava lá em debate com o ex-governador, apresentador de televisão no intervalo do debate e no banheiro vomitar de nervoso. E era, Sim. já vi em Já debate. chegou a vomitar de nervoso? Não, eu nunca. Mas eu já vi apresentador famoso, candidato, que no meio do debate estava com toda a desenvoltura. No intervalo, eu estava junto com o outro candidato, eu estava na frente, no banheiro, ele vomitando de nervoso. A política sempre tem um amanhã. Veja, por exemplo, hoje eu estou apoiando o Lula. Porque eu acho que, se vocês me disserem que o Lula é um credo, eu não sou discípulo. Eu sou amigo do Lula. Ele tem erros e tem acertos. Mas ele vem crescendo ao longo da sua vida. Ele era um menino de Caetés, em Pernambuco. E ele é legal? O senhor conhece ele pessoalmente? Meu amigo, é ele um cara ele porreta. é gente boa? E ele foi crescendo na vida. Ele cresceu no movimento sindical, de torneiro mecânico, virou líder sindical, fez a grande greve do Brasil, dos metalúrgicos, contra a ditadura militar. Aprendeu a social-democracia com os alemães, mas ultrapassou a social-democracia. Ele foi preso. O Lula hoje não é o Lula que governou o Brasil. Ele aprendeu muita coisa na frente. É um nacionalista de verdade. Ele está a favor do Brasil, ele sabe os interesses que o derrubaram. Isso é fundamental. Tá acabando, a gente vai pro Isso ou Aquilo? Vamos pro Isso ou Só que Aquilo, antes então. eu queria te perguntar, como é que é esse negócio do gabinete móvel que você inventou? Então. Quando eu me elegi vereador, eu estava pensando, mas o que eu vou fazer diferente? Eu queria fazer uma coisa diferente. Uma coisa que eu tinha percebido na época, na campanha, as pessoas falaram, vereador vem aqui só época de eleição, nunca mais volta. Eu falei, como é que eu posso fazer alguma coisa para voltar? Aí um dia vi um trailer e falei, vou fazer um gabinete móvel, um trailer, envelopei ele, montei a mesinha lá, encostava num bairro, numa capela ou num ginásio na frente, botava uma mesinha e eu atendia a população. Soltava foguete e atendia e conversava e ia encaminhando. E daí todo sábado de manhã eu fazia um bairro. Então isso foi uma marca do meu mandato de vereador, porque era isso. Porque as pessoas falaram, vereador nunca mais veio, então... Mas você acha que isso daria certo em Curitiba? Acho que sim, porque tem espaço para você dialogar, conversar, né? Mas tem que chamar atenção também para as pessoas irem lá levar os seus pleitos, né? E uma percepção que o político tinha medo, e muita gente falava, ih, você é maluco, vai ter muita mordida, vão querer dinheiro, vão querer aquilo. Uma pessoa só em todo esse período da minha gestão como vereador que entrou e pediu, querer dinheiro, por isso que as pessoas estavam preocupadas no coletivo. Então, assim, você se surpreende com a população também. Quando ela vê que você estava lá bem intencionado de você querer transformar o bairro, Também não se resolver problema de aproveitam mineração, tanto, né? a população fala, vamos, de forma geral, vamos ajudar, vamos fazer. Então, essa foi uma experiência que eu tenho muito orgulho. Assim, sempre é tão óbvio, mas é legal. Mas né? é muito legal mesmo a iniciativa. E falando em redes sociais, a senhora acha que qual é a principal dificuldade, por exemplo, para a senhora mesmo, estar lá, aprender a fazer alguma coisa inovadora, alguma coisa que chegou, porque pode ser uma dificuldade de muitas pessoas, né? Qual é a principal dificuldade? No meio das redes sociais, para a senhora. Olha, eu não... Tirar fotos, se manter atualizado. Não, eu sei, não é a questão da foto em si, né? Eu sempre fui assim um pouco, acho que esse é meu jeito um pouco mais tímida de ser, assim, eu não sou muito de ficar assim gravando muitos vídeos, essas coisas, não sou muito, sabe? Mas no restante, eu acho que é mais tranquilo. Dancinha do TikTok, a senhora faria? Isso, essa é uma dificuldade, então, essa é a maior, Malu, show. Daqui a pouquinho vai estar a Olivia e o Caetano chamando a vovó para dançar, não vai dar para falar não. É verdade, não, Malu me ajudou a encontrar a principal dificuldade. Outra coisa que você tem que tombar Muito lá cultural isso. Claro! é o Spiroball. Ah, Spiribol. Spiriball. Spiribol. Daí da minha faixa aí, que já não é tão jovem, mas, né? É uma faixa etária aí que pegou o Spiribol em Campina. Então era um jogo que tinha um padre da cidade, que era o padre Conrado, ao lado da igreja, da sede, lá nessa região que é um pouco mais conservadora. Ao lado da igreja tinha esse jogo do Spiribol, que é uma bola amarrada numa corda e você tem que enrolar a bola de um lado. Então você joga ou um contra um ou em dupla. Então eu jogo para esse lado. Então se eu enrolar a bola nesse lado, eu ganho. E o outro tem que ficar defendendo? Defendendo e tentando enrolar para o outro lado. Aí quando enrola ela total na haste,
Mas ela tem que ser muito bem amarrada, né? Imagina. Ah, eu ia ficar tonta, eu acho. Tinha um... Você já ficou tonta só de olhar, olhando. Eu ia ficar tontaça. Tinha, né? A bola preparada ali, costurada, o gancho, pra daí fazer isso daí. Mas era a diversão nossa. E hoje, quem quer jogar espiribol vai onde? Hoje não tem o espiribol. Não tem mais. Por isso que ele tem que começar a colocar lá. Estamos com o prefeito da cidade de Campina Grande, que tem o poder de mandar colocar um espiribol e não Claro, coloca. eu acho que tinha que ser promovido. esse Vamos esporte trazer isso regional. de volta. Eu acho interessante, Resgatar. viu? Super Vamos resgatar o válido. Que nem espiribol. tem as academias ao ar livre ali, de repente coloca ali um... E é bem fácil mesmo. Numa dessas, essa nova geração vai aprender o que é o espiribol. Claro! A senhora, inclusive, teve bastante repercussão, um desabafo que a senhora fez, né? Com os... frente aí aos deputados, vereadores, agora eu não vou me recordar se eram deputados ou vereadores solicitando ali a abertura dos estabelecimentos, aquela pressão toda, porque, né, entre as medidas aí de restrição e de prevenção à Covid, teve que ter um fechamento dos estabelecimentos públicos, bares, restaurantes, enfim. E eu lembro que o pessoal ficou bem no veneno, né, nessa época e com a gestão da saúde pública. E como é que foi para a senhora aí passar por isso? É que assim, quem não viveu os bastidores, eu digo que um dia eu vou publicar as histórias não contadas da pandemia. Porque a gente teve muita interferência de mandatos de todos os lados. Eu respondi muito mandato judicial, ação civil pública, mandato de segurança, questionando medidas, né? Porque quem está sentado em casa está fácil dizer que não era assim, né? Gente que propagou medicamento que não funciona. Você acha que o mundo todo, morrendo milhões de pessoas, se algum medicamento funcionasse, a gente não ia dar por uma questão política? Gente, isso é pensar desse tamanho, entendeu? Acreditar que alguma coisa pudesse. Nós tentamos tudo e assim, a gente fez um grupo muito forte em Curitiba. A gente tinha grupo com todos os diretores de hospitais, eu tinha grupo com todos os intensivistas, grupo com os infectologistas. Você acha que um bando de gente capacitada, estudando a doença o dia inteiro, não ia tomar medidas? E a gente tinha pressão. E assim, até que um momento que a sociedade entendeu que ela tinha que vir para o jogo. Isso eu disse para as pessoas. As pessoas queriam matar o mensageiro, que era eu. Mata o mensageiro, que é isso, a mensagem das pessoas. Sim. Como se o problema... um dia eu falei, gente, eu não fui lá na China, eu não inventei o vírus, eu não trouxe o vírus que pulou para a Europa, para a Ásia, depois veio para a Europa, foi para a América do Norte, entrou pelo norte do Brasil, que tanto que a nossa onda foi das últimas no Brasil, na região sul. E a gente via vindo, é que nem um tsunami, que se vem vindo, você está avisando, vai vir. Eu sabia que eu ia pegar, eu pego tudo. Quando começou, você fala, ai, lá vem, cara, tomara que eu não morra. Eu só pensava isso, e peguei, né? Desgraça, peguei. Mas enfim, desculpa. Mas isso, então a gente tinha no começo muita coisa que muita gente falava e a gente não tinha medida. Porque era tudo inusitado para a gente. Quando a gente aprendeu lá depois do começo que o distanciamento, a máscara e a ventilação dos ambientes, que eram 3 coisas, e lavar as mãos, álcool em gel, lavar as mãos, a máscara de distanciamento e ventilar o ambiente, eram as medidas que a gente precisava das pessoas. Tanto que a gente depois foi e medindo, e daí as pessoas vieram para o jogo. Por exemplo, quando a Brasel, eu sempre cito a Brasel, entendeu rapidamente e veio nos ajudar. Falei, porque vocês querem abrir o restaurante, daí tem muvuca, o Ministério Público entra com uma ação contra mim, porque manda foto do restaurante cheio, o bar cheio, e eu ganhava uma ação no meu CPF, eu ganhei ação. Por que eu liberei o restaurante que estava cheio de gente? Por que o bar estava cheio de gente? Por que estavam fazendo rave em barracão fechada, gente? E daí tinha que mandar a polícia lá, porque vinha mandato para eu ir lá, entendeu? Porque daí as pessoas visualizavam uma parte do negócio, não o que estava por trás. Eu falei, já que é assim, então vai fechar. Ou as pessoas entendem que é que nem mãe. Tipo assim, você diz, não vai, não vai. Então, tira né? Vai fazer lição, não vai... Tira o cabo do computador, daí vai fazer lição, na marra, entendeu? Até que as pessoas entenderam que nós tínhamos, enquanto sociedade, nós vivemos uma guerra contra um vírus. Vamos falar um pouquinho, você citou os policiais, né? A força policial. A gente observa já há algum tempo uma certa exaustão na força policial, né? Sim. Falando em termos de Paraná. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma certa crescente violência policial.
A gente teve um exemplo recente daquele ex-policial agora que matou a esposa. A notícia, enfim, está correndo aí. Você acha que isso tem alguma relação ou não? Os números da violência diminuíram. Os números diminuíram. Se você pegar... Mas a gente ouve falar mais agora, Tem né? um ditado no jornalismo que diz assim que não é a violência que aumentou, o que aumentou é a cobertura policial. Né? Então, assim, isso é fato, os números diminuíram. A gente já teve em 2010 o ano mais violento da história. E eu guardo isso porque eu dava uma palestra falando sobre violência urbana. Em fevereiro de 2010 foram 222 mortos em Curitiba e região metropolitana. Homicídio, latrocínio e confronto. Então é muita gente. Que ano isso? 2010. Se você jogar lá crimescuritiba.com, esse Crimes Curitiba era um portal que era escrito pelo Marcelo Velhinho, que hoje é o editor-chefe lá da Massa. Ele ganhou o prêmio, inclusive. Do Tribunal. Ele que escrevia esse portal aí. Então, era confirmado, assim, né? Entrou homicídio, com ML, com liberação de corpo, com um inquérito policial. Então, 222. Então, e os números hoje, eles diminuíram. Mas não é porque diminuiu que a gente tem que ficar, feliz, agora só morrem 150. Não, é outra coisa. Com relação à violência policial, eu percebo que é um conjunto de coisas. Primeiro, a falta de efetivo. Isso é fundamental. Né? A questão de... certeza. Veja, o policial ele vive numa panela de pressão. Sim. A gente cobra a questão mas olha o jeito que ele abordou esse cara aqui. Mas e a dúvida? Quem será que ele vai abordar? Será que é uma pessoa do bem ou é do mal? Será que ele não tem uma arma guardada ou não? Ele vive sempre na dúvida. O policial vive sempre na dúvida. Essa questão psicológica também. E cada vez mais, quanto mais o policial é cobrado, menor é a garantia de que ele vai agir com tranquilidade. Porque se ele sabe que se ele fizer qualquer coisa ele vai ser cobrado, ele já vai trabalhar com... Eu tenho um policial Uma pressão, né? Tem um policial amigo meu que ele falou o seguinte: se eu tô de folga, se eu trabalhei até às 6 horas da tarde, eu já passo na padaria, passo na farmácia e já vou para casa. Porque se eu estiver na rua e tiver que reagir, eu vou reagir e vou me complicar. Então eu não saio de casa. O cara ele vai tendo uma vida condicionada. Né? E aí ele tem a questão salarial, tem a questão dessa pressão, enfim, é complicado. Viu? E você administrar a tua vida profissional e administrar a vida em casa não deve ser fácil. Então você atribui muito a falta de efetivo. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. A gente vê aí que, o vereador querer pagar passagem para cara que está cumprindo pena no semiaberto. E por que não dá a passagem para o policial militar? Você não vê uma defesa mais contundente da polícia militar, mas você vê muita defesa contundente para um criminoso. Isso é fato. Lógico, eu não defendo bandido bom ou bandido morto, mas bandido é bandido e o policial é policial. Até que se prove o contrário, cada um tem um lugar na sociedade que deve ser respeitado. Você está ficando bravo, Ricardo, e eu não quero que isso aconteça aqui, porque a gente ouve falar que quando você fica bravo, o pau tora mesmo. Então vamos pegar um assunto mais leve. A gente estava comentando aqui antes de entrar no ar que você tem toda uma pinta de ator, né? De série policial. O que você gosta de assistir? Você tem tempo de assistir alguma coisa? Tenho, eu gosto. Prefere filme ou série? Série policial, filme também. Eu adoro, né? TV e pipoca, velho. Mas você é caseiro, então? Sim. Não é de sair de casa, pouco, vamos né? sair pra jantar? Sai às vezes pra jantar, pra almoçar. É que o ritmo aqui em Curitiba é muito diferente do ritmo que eu tinha em São Paulo. E você não sente saudade? Você não mudaria pra lá de volta? Não, a gente tem casa, tudo lá, vira e mexe tá lá também. Mas não, eu gosto aqui, Paraná, tô aqui há 10 anos já. Eu acho que na idade da gente, a cidade aqui é muito melhor, em todos os sentidos, né? A segurança é melhor, o trânsito é melhor, né? O ar é melhor, é mais limpo, então... E o jeito do curitibano é diferente mesmo de outros lugares? Cara, eu não acho. Sabe por quê? A gente, como político, viaja o Paraná inteiro. A gente fala com muita gente, então eu nunca tive problema de me comunicar com ninguém. Quando eu cheguei, o curitibano é muito fechado, tal. Eu nunca tive esse problema, sabe? Sempre fui bem tratado e eu acho que... Até no elevador?
Não, no elevador porque eu não moro em prédio, né? Eu morei já aqui. Eu não gosto de morar em prédio, tá? Porque eu acho que elevador é uma coisa chata realmente, né? Sim, é difícil. Constrangedor às vezes. Puta, é chato, né? Pro curitibano é um desafio, Enfim. o elevador é um desafio. Imagina durante a pandemia, então, todo mundo apavorado, você entra no elevador, né? Mas raramente. a gente E fazia. famoso? Já deve ter visto muito famoso, né? Já peguei vários. Peguei vários nossos. Uau! Eita, Lelê! Quem foi o mais famoso? as Mais gírias de famoso, comissário. mais famoso, assim. Olha, o que eu achei mais legal de ter levado no avião, não de ter de pegar no avião, de ter levado no avião, o que eu achei mais legal foi o Silvio Santos. Ai, meu Deus, Ai, icônico! que Icônico. Sim. Ele tava de pijama, né? Não, mas Porque ele tá sempre de pijama, né? Tá. Ele tomou Mas, assim, champanhe, ele pediu, tipo... Ele tava na executiva, eu era comissária da econômica, mas eu ficava passando lá umas 2, 3 vezes. Eventualmente, assim, pra dar uma né? espiada. Vocês não podem tirar foto assim, pedir uma. As meninas pediram pra tirar foto, eu não tirei, mas as meninas que estavam na executiva pediram, ele tirou, foi super simpático. Vem pra cá, deixa eu ver se Vem pra cá! seu nome. Eu não sei imitar, quem sabe imitar o Silvio? Deixa eu ver seu nome. Ah, fulana. Ah, que legal. Ele foi super simpático. Quem quer dinheiro, aviãozinho? Tipo, só faltou isso, né? Só faltou isso. Mas o Silvio Santos, no meu voo já esteve o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, a Dilma, os 2 presidentes eu já levei. O Bolsonaro também, antes dele ser presidente. Então, 3 presidentes, ó, foi importante. E aí, assim, a que mais me deu raiva, a Sandy. Ai, ela é linda. Tá brincando? Entendi, por causa da raiva. Aquilo. Desnecessário. Eu Sabe? também ela, acho. Ela acorda linda. Desde que ela tem 10 anos, é a mesma sempre. cara. É linda, simpática, sorridente. Docinha. Para! Não, tô brincando. Eu tô brincando que me deu raiva, né? Mas ela realmente, ela é simpática, bonita. Uma vez eu peguei um voo com a Xuxa. E assim, era um voo... Era de São Paulo pra cá, era um voo doméstico. Só que tava o time de vôlei da Sasha, na época que a Sasha ainda tava morando aqui. Ai, que legal. E a Xuxa foi junto acompanhar. A Xuxa foi acompanhar, só que assim, ela deixou a Sasha com o time lá atrás. A Sasha ficou lá, fazendo fervo lá com o time. Aquelas meninas jogadoras de vôlei. E a Xuxa ficou na primeira fileira e ela ficava olhando pra trás, assim, cuidando. Toda hora. Também, assim, super, sabe, mãezona, cuidadosa. Também fiquei impressionada. Falei, gente, que legal. A gente se impressiona, né? Eu achei muito legal. Porque Como é que olha, é, a Xuxa, ela tá ali, a Xuxa. Aham, bem legal. Mas é isso. Agora vamos por dentro da lente, essa você já conhece. Tem algumas perguntas aqui. Eu até vou olhar se eu tenho alguma pergunta que eu não te fiz, tá? Esses meus, ó, falando sobre tudo aqui, eu acho que Falando sobre tudo? Vamos lá, você vai escolher 5 perguntinhas que tem aqui na lente. Você vai ler a pergunta e vai responder. Pensar, responder bem rapidinho, assim. Abro. Pode abrir. Isto. Ai, meu Deus. Surpresa. Qual habilidade você gostaria de melhorar e como planeja fazer isso? Bom, acho que uma que até eu já comentei, né? Eu acho que a parte de comunicação é uma habilidade que eu preciso melhorar e eu entendo que é importante talvez fazer um curso. Eu já fiz alguns, assim, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar. Mas eu acho que às vezes é uma crença, né? É uma trava limitante, assim, da própria criação, da infância, de alguma coisa assim. Pois né? é. Eu fiz até um curso com uma fonoaudióloga e ela falava isso, Indiara, deve ter alguma coisa, assim, né? Que às vezes, até você falou, né? Às vezes a gente não se sente capaz, né? Tem um síndrome da impostora que falam que às vezes as mulheres têm, né? De não reconhecer o valor que elas têm. E se alguém reconhece, se sente até mal, né? Tipo, não sou tudo isso. Pois é, e achar que tá, né, que não é boa o suficiente. Então, talvez tenha que também trabalhar um pouco melhor isso. E na empresa, quando você trabalhava, você tinha essa dificuldade também? De apresentar reunião, apresentar relatório? Tinha muito mais, assim. Tanto que eu falo que tem gente que fala, você fala bem e tal. E eu falava que nas minhas avaliações de performance sempre vinha esse feedback, assim. Você tem que falar com mais segurança. Então, às vezes, o meu chefe falava, Indiara, você tem conhecimento, você tem gabarito para isso. Só que você não passa segurança quando você tá falando. E eu, às vezes, ficava nervosa, minha voz tremida quando eu ia fazer uma apresentação. E isso foi quase um empecilho para você escolher ser política?
sim, foi uma dificuldade grande, assim. Porque eu imagino que os seus colegas de trabalho devem ficar pensando, você? Você, logo você que é tão quietinha, que é tão na sua. Com certeza. Quando eu fui a mais votada, muita gente pensava, nossa, não esperava, nunca esperava, porque a Indiara... E não porque não acreditava em você, né? Sim, mas... Talvez porque você também nunca externou tanto essa sua capacidade de ser foda mesmo, né? Daí, como eu fiz curso, treinei, porque eu acho que não tem segredo, você tem que praticar. Não tem segredo, exatamente. E quando você também, que trabalha com isso, né? Quando você vai fazer uma apresentação, você tem que treinar. Eu imagino a pessoa que você contratou pra ser seu marketing, que deve te dar cada puxada de orelha. Faz uma pose aqui, vamos tirar essa foto aqui, você tem que se achar mais, apareça mais, uma foto aqui. E eu também sou um pouco exigente comigo mesma, né? Então, aí às vezes fica um pouco mais difícil, mas... Então, vamos pra próxima pergunta. Vou pegar uma lá de baixo. Você tem a chance de viajar no tempo. Tá? Gostaria de mudar algo no passado ou descobrir o que te aguarda no futuro? Nossa! Eu acho que... eu nunca tive, assim, muito isso de se arrepender das coisas que a gente fez, né? Eu acredito em Deus também e... Acho que tudo que... Se as coisas aconteceram, estão acontecendo com você, é porque, de alguma forma, aquilo vai, né, te trazer um aprendizado, tem um propósito, né? Então, não sei, não tem nada assim que eu... acho que tinha que mudar, ter feito diferente. E no futuro, também, eu acho que, na verdade, apesar, né, de também acreditar em Deus e que as coisas acontecem por um propósito, também acredito no livre-arbítrio, né? E que o que a gente faz é o que vai trazer um resultado. Então, também, quando as pessoas falam, você teve uma carreira de sucesso, você teve uma boa votação, tudo isso é porque eu trabalhei que muito pra ninguém isso. viu, né, teu corre, né? Exatamente. Quem vê stories não vê corre, né? Exatamente, não vê tanto que você, né, eu falava... O tanto que você abriu mão. Os domingos, o sábado e domingo que eu fiquei estudando, que eu tava trabalhando e ficava estudando para me preparar para a campanha, né? Para me preparar para fazer... Você acha que você perdeu muito tempo? Não. Para dar esse passo ou não? Para dar esse passo? Não. Assim, eu acho que se um jovem me pergunta se deve entrar na política, eu acho que sim, porque eu acho que a gente precisa de políticos melhores o quanto antes. Mas eu acredito também que a minha formação profissional e acadêmica foram importantes para resultado do trabalho que eu tô fazendo hoje. Então, né, para mim era o que tinha que ser assim, né? Talvez eu não tivesse conseguido fazer o que eu consegui se eu tivesse entrado antes. Né? Apesar de você falar em Deus e acreditar na tua caminhada, assim, no teu caminho até chegar onde você chegou, você acreditava que ia ser tantos votos? Não acreditava que ia ser a mais votada. Eu imagino pra tua família ter visto isso, pra tua mãe. Na primeira campanha que eu fui pra deputada, daí elas falavam assim, minha mãe, minha tia falavam, Diara, você precisa de muito voto pra ser eleita, muito. Como que você acha que você vai conseguir? Né? Você não é famosa, você não é conhecida. Eu falava, não, eu vou e tal. E, sabe, acreditava. Perseverança total. Isso. E aí na segunda, né, já era um pouco mais conhecida e trabalhei muito e eu pensava assim, como eu não fui eleita na primeira, agora eu tenho que ser eleita. Senão eu vou ficar com vergonha. Eu pensava assim, tipo, eu vou fazer tudo pra entrar. E aí, trabalhei, queria entrar. Também achava que era importante a gente eleger mais gente do partido, não entrar sozinha. E foi o que a gente conseguiu, mas eu não achava que ia ser a mais votada, né? E teu chefe ficou chateado com você? Porque eu saí da empresa? Não, ele também gosta muito de política, a gente conversava muito sobre isso, então quando eu demorei, assim, para falar, na primeira campanha, né, para falar que eu ia ser candidata, porque eu entendia que aquilo era uma decisão de carreira, né, eu sabia que não dava para ser as duas coisas, como tem alguns políticos que têm duas profissões, né, mas eu sabia que na empresa ia ser complicado, então eu pensei bastante antes, assim, não foi uma decisão nada fácil. Mas quando eu decidi e fui conversar com ele, ele falou pra mim assim, porque na empresa, a gente tem uma área de responsabilidade corporativa. Que eu acho isso genial. Projeto voluntário. E eu adoro também. E desde que eu entrei, eu faço parte e eu era coordenadora dessa área. Tinha um percentual das minhas horas que eu fazia isso. E então, ele falou assim pra mim, Diara,
parabéns pela tua decisão. Eu acredito que a gente precisa de pessoas assim na política, e eu sei que você tem essa vontade genuína de melhorar a vida das pessoas, né? Você quer entrar porque você realmente quer, não é só, né, uma coisa... Não é dinheiro, não é status, né? Exatamente. Então ele, muito legal, só que não dá pra continuar, né? Como que é possível definir o que é uma responsabilidade corporativa? São projetos para melhorar a sociedade, né? Então, lá na empresa a gente fazia bastante trabalho voluntário. Por exemplo, o maior ativo da empresa é o conhecimento das pessoas, né? Então, a empresa faz consultoria, tanto consultoria empresarial, consultoria tributária, quanto a parte de auditoria. Então, o que a gente, como profissional, pode doar para a sociedade? A gente até doava, fazia campanhas, né, de doação de agasalho, doação de alimentos, de presentes, Natal, mas o principal é o conhecimento. Então, a gente dava cursos de finanças e introdução ao mercado de trabalho para jovens carentes aqui em Curitiba. Então, trabalhos na área de educação também. E isso como voluntário, né? Final de semana e tal. E daí meu chefe, eu me envolvia muito, assim, porque é uma coisa que eu gosto bastante. E ele falava assim, Jara, você já trabalha tanto, para com isso, deixa isso pra lá. Desacelera, mulher. Aí eu falava assim, poxa, mas isso é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, vou deixar a parte que eu mais gosto. Então você deve muito à empresa por ter te dado esse caminho também, né? Sim, sim. Por te fazer enxergar. Sim. E eu fiz antes até, eu fui escoteira também, e na igreja, sempre participei, assim, de trabalho voluntário, mas a empresa, eu tive essa oportunidade lá, né, porque daí também tem horas que você quer fazer um monte de coisa, mas você tem que focar, né, até por causa da tua família e tudo, então, aí por último eu tava só fazendo esse trabalho na empresa, e outra coisa legal também, que eu acho que é legal falar para as pessoas, né, é que a empresa me deu uma licença não remunerada para ser candidata. Se não desse certo, você voltaria para a empresa. Isso. E foi uma discussão que eu tive lá também, porque o que eu entendo? Para que a gente tenha políticos melhores, a gente tem que incentivar as pessoas a entrar. E as empresas têm esse papel também, né? De incentivar os seus funcionários. Eu lembro que daí me falavam assim, Jara, tá, mas e se o cara quiser ser candidato pelo PT, sei lá. Daí tudo bem, né? Se ele tá trabalhando, tipo... Pra isso? Né? Você não tem um preconceito por causa disso. E a gente precisa de gente boa em todos os partidos, enfim. Então, a empresa também tem esse papel, eu acredito, né? E tem outras empresas. Quando eu fui pedir isso pro meu chefe, porque foi uma negociação, não foi fácil assim. pra quem escuta só você falando, né? Aí eu também levei exemplos de outras empresas. Então, por exemplo, a Natura, eu já conheci uma menina que foi candidata a deputada em São Paulo e pegou uma licença não remunerada. A Michelin, na França, dá licença para os seus funcionários para serem candidatos. Então, isso é uma coisa que está mudando, né? E eu acredito que as empresas também podem aderir a isso para incentivar os seus funcionários. Mas você não acha que é porque também você veio de uma leva de profissionais com mais credibilidade, com mais responsabilidade, autorresponsabilidade? Porque hoje em dia você pega muitos profissionais que estão ali no mercado de trabalho que às vezes esperam a empresa pagar um curso, pagar alguma coisa e Sim, com certeza. Só se aproveitam da situação. Muitas vezes não sei se é aproveitar da situação, mas acham uma oportunidade melhor e deixam a empresa ali. Sim, talvez a gente falava, né, lá na empresa que essa nova geração, né, que quer só o que dá prazer e tal. Que seja rápido. Que seja promovido rápido, enfim, e não entende que trabalho é trabalho, que é duro, né, que não é fácil. Então, realmente, é um desafio, né? A empresa que eu trabalhava, ela tem um plano de carreira bem definido. Então, que você começa como trainee, você pode chegar a ser sócio da empresa. Então, quem trabalha direitinho, né, vai evoluindo nesse plano de carreira. Então, por isso as pessoas às vezes ficam mais tempo, né? Mas claro que a gente também tinha dificuldade com essa nova geração Y e tal. Que quer lacrar. Vamos para a próxima pergunta. Ai. Qual a sua melhor lembrança dos tempos da escola? Eu acho que são os amigos que a gente faz, né? As brincadeiras. Os lanches. Eu passei a infância lá em Rondônia, então os meus amigos desde do prezinho até lá, 7ª série, são os mesmos. Que até hoje eu tenho contato ainda, a gente tem grupo no WhatsApp e tal, então a gente mantém contato. Então, as brincadeiras, né? Assim, e eu morava numa cidade muito pequena, então a gente... Como é que era o nome da cidade? Ouro Preto do Oeste.
Não, deve ser muito pequena. Eu não conheço essa cidade. Ela é perto de Ji-Paraná. Sim. Que é uma cidade maior, fica 50 quilômetros, que é mais conhecida. Então, a gente saía na rua, ia brincar com os amigos, ia jogar queimada, ia, né... Enfim. Você foi uma criança levada ou não? Não, eu sempre fui bem comportadinha. Assim. Você tem mais irmãos? Tenho, sou mais velha. E tem mais 2 irmãos. É por isso que você vai mais comportadinha. Que é mais velha. Cuidar dos irmãos, tinha que ter responsabilidade, dar um exemplo. Minha mãe até hoje fala, nossa, Indiara, até quando eu era bebê. Eu era um bebezinho muito bonzinho. Mas eu acho que quando é pra ser mais velha, já vem com... Já vem tudo preparado, o útero da mãe já tá preparado pra isso. Pois é. A paciência e tudo mais. Vamos lá, pra mais um. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Ai, meu Deus. Ai. Invisível. Nossa, eu acho que não sei se sou tão criativa, né? Muitas coisas. Tem que assistir mais filme com o Luigi. Pois eu sempre lembro do Luigi. Mas invisível, sei lá, olhar o celular... Olhar o celular da Maria. Olha só! Eu acho que você é uma mulher ciumenta. Não. Depois de ter falado olhar o celular do marido, não sou ciumenta. Mas você já olhou o celular dele? Já. Não, mas enfim... Isso, se enrolou. Ele deixando. Tá. Sem nada escondido, nada invisível. Isso aí deveria ter um projeto de lei. Que casou tem que ter a mesma tem senha. Que liberar a senha, né? Boa ideia. Acho que eu vou procurar. Eu vou dar uma de Luigi. Por que você não faz um projeto de lei assim, assado? Pois é, né? Que tipo de projeto de lei que você... Porque eu acho que quando você... vai entrar como candidato, você deve ficar pensando, nossa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer isso. Mas a hora que chega lá, não é bem assim, né? Pois é. Não, e sabe que eu não tenho esse negócio? Eu penso assim, o que eu penso? Se no final dos 4 anos eu propor um projeto de lei que realmente vai mudar a vida das pessoas, que as pessoas vão falar, nossa, foi a vereadora Indiara que propôs, e isso melhorou a minha vida, eu vou estar satisfeita. E você tá nesse caminho? Eu realmente não, né? Eu propus já alguns, mais poucos, mas não sei se são esses projetos, assim, que, sabe, são realmente impactantes, mas esse é o meu objetivo. Então, eu não fico lá o tempo inteiro, nossa, tem que pensar numa lei, sabe, temos que propor uma lei, não. Porque senão você não consegue pensar mais nas outras coisas, né? E porque eu realmente acredito que não é a lei que vai resolver o problema, que tem muita coisa que são outras coisas que vão resolver, né, que a questão da cultura, da educação, como a gente falou também, tem muito, quando a gente está discutindo as leis lá, e aí, né, nós do Partido Novo tendemos a ser contra muitas leis, não precisa de mais essa lei, e daí às vezes o vereador pergunta, tá, vereador, mas como que você acha que vai resolver tal problema? E eu sempre falo isso, com educação. Então, se a gente tivesse realmente uma boa educação... Mas qual que você acha que é a saída? Como seria essa educação ideal que você defende, assim? Eu acredito que a gente precisa de políticos, né, também com uma boa formação e comprometidos para realmente investir na educação. Então, isso é mais função do executivo, né, do prefeito, do governador, do presidente, mas a gente precisa disso, né, a gente precisa fazer reformas como foram feitas em outros países, como Coreia, né, enfim, países que conseguiram fazer uma revolução na educação em alguns anos. A gente fala de educação no Brasil há muito tempo, mas a gente não se dedica realmente a isso. O que o Partido Novo exige para um candidato? O Partido Novo faz um processo seletivo para o candidato, então ele tem que passar por várias etapas, manda o currículo, faz uma entrevista, faz uma prova. Então, por exemplo, você tem que saber qual é a função do vereador. Né? Você não vai fazer que nem o Tiririca, que vai chegar lá e... eu não sei o que faz o deputado, vou lá te contar. Não, você tem que saber antes. Qual é a função, um pouquinho sobre legislação, Constituição Federal, direito, mas o básico, né? Você não precisa necessariamente ter uma faculdade, mas você precisa conhecer daqueles tópicos, daquele assunto, né? Então, saber falar em público, né? O mínimo. Então, o processo seletivo exige tudo isso do candidato. É bacana saber disso. Falta mais? Mais uma. Vamos ver. Foi bem tranquila, né? Não teve nem uma polêmica. Não teve, né? Essa aqui também não é.
Se alguma pessoa famosa pudesse comentar uma foto sua nas redes sociais, quem você queria que fosse? Ah, é legal essa, hein? É. Ai, meu Deus. Uma pessoa famosa. Ai, meu Deus. Pois é, né? Sabe que alguns políticos, assim, que eu... Até políticos do Partido Novo que eu admirava, que eu acompanhava pelas redes sociais e depois eu acabei conhecendo, né? Então, um deles é o próprio Marcelo Van Hatten, que é um deputado federal, que é lá do Rio Grande do Sul, que é bem conhecido, eu acompanhava pelas redes sociais, e depois eu fiquei amiga dele, entendeu? Porque é do mesmo partido, conheci, então ele publica às vezes as minhas coisas, comenta, então já é uma coisa legal. O próprio governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, que é um governador também do Partido Novo, que eu também conheci, eu tive a oportunidade de conhecer antes dele ser eleito, e depois reencontrar, né? E aí eu lembro que na minha campanha, eu pensava assim, nossa, eu quero fazer uma live com o governador, eu quero um vídeo, e era tudo tão difícil e tal. E aí depois, eu consegui um vídeo, mas não consegui live e tal. E depois que eu fui eleita, aí a gente foi pra Joinville, na campanha do prefeito, e eu conheci ele, conversei e tal. E aí ele pediu pra fazer uma live comigo. E aí eu pensava, nossa, que moral. O jogo virou, não é mesmo? Pois é. Mas tanta gente famosa, você vai escolher um político. Pois é, né? Que chato. Não, vamos escolher um famoso de verdade, um ator, né? um cantor. Cantor, que tipo de cantor que você gosta? Quem que você acha um crush, assim? Eu gosto muito de MPB, assim, então... Diogo Nogueira, talvez. Diogo Nogueira, boa ideia. Gato, né? Ele é muito gato, né? Eu fui num show dele. Aquele olhão verde maravilhoso. Eu adoro as músicas dele. Adoro samba e tal. Então, legal. E vibe boa também, né? Com certeza, com certeza.